bem? Em primeiro lugar, quero agradecer a confiança e o privilégio de poder estar convosco. Como diz o nosso irmão Francisco, sempre eu faço dele, das palavras dele, as minhas palavras também. O Daniel tirou umas palavras porque eu queria começar exatamente por fazer uma referência ao excelente trabalho que o Melquisedeque e o Metusalém, eu não sei se foram os dois que fizeram, mas dá-me a impressão que é trabalho de dois, que anda ali trabalho de dois. Não sei se partilhado um com a parte informática, outro com a parte da música, ou se é os dois com a música mesmo, mas eu tenho a impressão que são os dois músicos. Exatamente, mas, isso é partilhado. Boa, boa. Bom trabalho, Melquisedeque e Metusalém, fantástico, eu apreciei muito, vocês estão a fazer um excelente trabalho e é um legado que vocês também estão a deixar para a posteridade, mas está muito bem conseguido e eu louvo a Deus por isso. E estou a dizer isto exatamente para vos encorajar a continuar, porque vocês estão a fazer um excelente trabalho. Bem, irmãos, vamos então ao que interessa da palavra de Deus. Eu hoje quero-vos falar, assim me ajuda o Senhor, de um pecado de que quase nunca se fala. Quase nunca se fala porque a maioria não tem consciência de que isso é pecado. Complicado, não é? Estar a falar de um pecado do qual quase nunca se fala e que a maior parte das pessoas, infelizmente, não tem consciência de que é pecado. Refiro-me ao pecado de não fazer nada. Porque normalmente o pecado, o conceito de pecado, de uma forma geral, é fazer qualquer coisa que está errado. Mas eu não vos quero falar do pecado que se faz. Quero falar do pecado de não fazer nada. Sim, porque o pecado não é apenas ação. Pecado é também inação. Não é só fazer algo. É não fazer algo também. Já consideraram a sério não tanto o mal que se faz, como o bem que se deixa de fazer? Não sejamos culpados do pecado de não fazer nada, pois não fazer nada, repito, também é pecado. Quantos há que andam por aí a fazer asneiras? A cometer pecados. E quantos há que nada fazem? Porventura a maioria. E isso também é pecado. Já pensaram que se tratam de vidas inúteis? Quando não se faz nada? O Senhor chama a tais servos de servos negligentes. Sabem quem é que foi chamado servo negligente pelo Senhor? Quem nada fez. Mateus 25, 24 a 26, demos assim, mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Notem, não fez nada. Aqui tens o que é teu. Entregaste-me assim, assim te entrego. Não fiz nada. Respondendo por aí o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Mas nada fazer é pior do que vidas inúteis. E é bom que nós tenhamos consciência disso, e é disto que eu quero falar. Nada fazer é literalmente, com todas as letras, pecado. E nós temos que ter cuidado com o pecado. Pecado, repito, não é apenas fazer mal. É esse pecado de fazer mal, chama-se pecado de comissão. Mas o pecado que é não fazer o que se deve fazer bem, chama-se pecado de omissão. E há pecados de comissão, como certamente vocês já ouviram falar disso, já desde os tempos do nosso querido irmão Sobral, e há os pecados de omissão.
Nós normalmente preocupamos-nos mais com o primeiro tipo de pecado, com o pecado de comissão, e não nos preocupamos com o segundo tipo de pecado, que é o pecado de omissão. E para Deus, pecado é sempre pecado. Afigure-se ele como se afigurar. Vejamos um exemplo. Notem que esta questão é tão séria que vemos na Bíblia irem para o inferno não apenas os que cometem pecados por comissão, como por exemplo, e passo a citar, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Esta lista está em 1 Coríntios 6, 9 e 10, e em Apocalipse 21, 8 também temos ainda mais os homicidas, os devassos, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Repito, não só vão para o inferno os que cometem pecados por comissão, como os que cometem pecados por omissão. E a Bíblia informa-nos que não são só apenas aqueles que praticam más ações que vão para o inferno, mas vão parar ao inferno pessoas que cometem pecados por omissão, os que não fazem nada. Ou seja, quem nada faz. E vamos ver um exemplo. Em Mateus 25, 41 a 43, lemos assim. Vou resumir por causa do tempo, porque eu depois sei que vou ter problemas de tempo. Não me destes de comer, não me destes de beber, não me recolhestes, não me vestistes, não me visitastes. Estes vão para o inferno. Lemos em Mateus no capítulo 25. Indivíduos que não fizeram, não vão porque fizeram, vão porque não fizeram o que deviam ter feito. Não pelo mal que fizeram, mas pelo bem que não fizeram. Agora notai bem. Conosco, como crentes, o princípio é exatamente o mesmo, não há diferença. E eu quero que vocês reflitam bem sobre isto. Interroguemo-nos com muita concentração. Eu costumo preocupar-me mais com o primeiro tipo de pecado, pecado por comissão, do que com o segundo pecado, que é o pecado por omissão? Sabem que na nossa cultura, em que a aparência moral conta muito, e as pessoas vivem muito de aparência, tendemos a julgarmos-nos apenas pelo que fazemos. E não nos julgamos, e devíamos fazê-lo, por aquilo que não fazemos, ou que deixamos de fazer, e devia ser feito. Mas o Senhor não olha só para aquilo que fazemos, Ele olha para aquilo que não fazemos. O pecado, portanto, não é apenas fazer o mal, mas também deixar de fazer o bem. Eu agora queria que refletissem um pouco sobre um caso numa igreja, que é a igreja em Corinto. Não somente foi pecado o crente em Corinto ter cometido o pecado de prostituição, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5, e passo a citar aquilo que lá está escrito, no versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Temos aqui um pecado por comissão, prostituição. E este pecado é tão pecado quanto o pecado que toda a igreja em Corinto cometeu. E eu repito e sublinho, toda a igreja. E sabem qual foi o pecado de toda a igreja? Foi o pecado por omissão. Não fizeram nada aquilo que deviam ter feito. E diz a palavra de Deus acerca disso, que nós já vamos ver. Logo a seguir, nós temos, portanto, o pecado de omissão por parte dos demais crentes lá na igreja. E diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 2. Estais inchados. Notem que ele está a escrever na igreja toda. E nem ao menos vos entristecestes por não ter sido de entre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, eles não fizeram o que deviam ter feito. E isto foi pecado. Quando o apóstolo Paulo fala de toda a igreja, e eu repito toda, ele diz assim, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, diz ele assim no capítulo 3 e no versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais,
como meninos em Cristo. Notem bem, por favor, que os coríntios eram todos, não havia exceção, carnais. Não era apenas aquele crente que era carnal. Não foi apenas aquele crente que cometeu pecado, naquele caso, pecado por comissão, mas toda a igreja estava a cometer o pecado de omissão. A minha pergunta agora é esta: como é que o Senhor nos vê a nós? Ou melhor, como é que o Senhor me vê a mim? O que é que nós poderíamos e deveríamos fazer que nós não estamos a fazer? Temos a noção de que a nossa inação nivela-nos com os adúlteros, com os prostitutos. Têm bem a noção disso? Que o pecado de omissão, que é não fazer o que se deve ser feito, nivela-nos com os prostitutos? Isto é muito solene. E é para ser levado muito a sério. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios no capítulo 5, diz ele assim nos versículos 17 e 18: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Notem nesta passagem como a embriaguez com vinho, está associada ao não enchimento do Espírito. Ambas as coisas são pecado. Embriagar com vinho é pecado. E o primeiro pecado, que é o pecado da embriaguez, é a causa de acontecer o segundo pecado, que é o pecado de omissão, de não se encherem do Espírito. Porque o não nos enchermos do Espírito é pecado. Isto é complicado, não é? Isto é mais solene do que aquilo que a gente, e mais importante que aquilo que a gente possa pensar. É um caso muito sério. Podemos até dizer que o tempo que os pecados de comissão nos consome, retira espaço e tempo para fazermos aquilo que devemos, os pecados por omissão. O apóstolo estava a dizer assim: olha, vocês estão a fazer uma coisa quando deviam fazer outra. Vocês estão-se a embriagar com vinho quando se deviam encher com o Espírito. Embriagando-vos com vinho, já não vos encheis do Espírito. Aprendamos como é pecado nada fazer com a má experiência das tribos de Ruben, de Gad e metade da tribo de Manassés. Vamos pensar agora um bocado nestas 2 tribos e meia de Israel. Nós aprendemos como é pecado nada fazer com a má experiência destes homens de Ruben, de Gad e metade da tribo de Manassés, que mais tarde se associou a estas 2 tribos. E qual foi o problema deles? Foi nada fazer. Não quiseram entrar e possuir a terra prometida. Não quiseram cruzar o Jordão e entrar na terra como todas as outras tribos entraram. Foram tentados com o pecado da omissão, o pecado de não fazer nada, o pecado de pôr as armas antes que a guerra terminasse e o povo de Deus tomasse posse da terra, possuísse aquela terra completamente. Embora a inatividade possa ser tratada como inofensiva, e a maior parte das pessoas trata a inatividade como algo que é inofensivo, mas isto é só na cabeça de quem pensa assim. Deus trata a inatividade como um pecado grave, como ele tratou aquele caso das 2 tribos e meia. E nós também devemos tratar a inatividade, o não fazer nada, como um pecado grave. Não é nosso maior privilégio atuar, agir, participar, ser convocado pelo próprio Rei dos Reis, ser equipado com a sua armadura, ter uma família com quem marchar e almas perdidas para ganhar? Como é que nós podemos dizer não a isto? Deixar-me dizer que o conquistador, o rei, o leão da tribo de Judá, está no meio da batalha. O seu sangue não nos agita para nos juntarmos a ele? Vamos ler Números, e agora quero que vocês
Abram a Bíblia, por favor, porque vamos olhar lá para vários versículos, no capítulo 32. Nos versículos 2 a 7 do livro de Números, nós lemos assim. Números, capítulo 32, versículos 2 a 7. Se tiverem dificuldades em encontrar, ouçam com atenção. Vieram, pois, os filhos de Gad e os filhos de Ruben. Mais tarde, a meia tribo de Manassés juntou-se a eles, como nós vemos aqui no livro de Números. Vieram, pois, os filhos de Gad e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo, versículo 4, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se acharmos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão, nós não queremos ir lá para a terra prometida. Notem bem. Porém, Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Sem fazer nada? Isto é muito grave. Vocês sabem porquê que é muito grave uma pessoa não fazer nada? Porque estamos a deixar os que fazem sozinhos, com a carga toda em cima. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado. Isto são questões tremendas que o Senhor lhes coloca. Versículo 19. O versículo 19 mostra que eles estavam contentes com aquilo que tinham. Eu penso que é a única explicação para aqueles que não fazem nada. Eu acho que aqueles que não fazem nada devem estar muito contentes com aquilo que têm. É a conclusão a que eu chego. Aliás, foi a conclusão a que Deus chegou. O versículo 19 diz, porque são eles próprios que dizem, porque não herdaremos com eles de além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança de aquém do Jordão ao Oriente, estamos satisfeitos. Não queremos isso, estamos satisfeitos. Atenção ao versículo 23. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Já viram o pecado de não fazer nada? Se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém sentireis, quando vos achar o vosso pecado. E isto é solene. Notem como claramente é pecado não fazer. Não fazer o que deve ser feito. Não é pecado apenas fazer o que não se deve fazer, mas não fazer o que deve ser feito. Se não fizerdes, eis que pecastes. Muitos ficarão surpreendidos quando virem que foi pecado aquilo que eles nem imaginaram. Que é aquilo que quer dizer também a parte final do versículo, quando diz, quando vos achar o vosso pecado. Ou seja, quando o vosso pecado vos apanhar. Sim, porque vocês agora estão divorciados dele. Ele nem existe para vocês, mas ele vai apanhar-vos. Vocês vão ser confrontados com ele e vão ver a realidade daquilo que não fizeram. Quando acordardes e virdes que foi pecado, o que pensavais que não era pecado. Tenha certeza de que chegará o dia em que tais erros e pecados serão colocados diante de ti e eles vão-te apanhar. E a pergunta que eu faço é, com que cara vou eu ficar nesse dia numa situação dessas? A Bíblia diz que nada há encoberto que não venha a ser conhecido. Mateus 10, 26. O que é que o Senhor disse a Caim? Vamos agora pensar naquilo que o Senhor disse a Caim. Em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 7, o Senhor disse assim a Caim: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Já repararam que temos aqui pecado por não fazer bem? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Sim, se eu não fizer bem, o pecado, podem ter a certeza, jaz à porta. E vemos aqui mais uma vez que não fazer bem é pecado. E diz este mesmo texto que nós temos que dominar esse desejo. O desejo do pecado em nos querer dominar, em nos querer tomar
temos que dominar esse desejo de não fazer o bem. Porque é um desejo que está em nós de não fazer o bem. Como diz o resto do versículo. Eu vou ler outra vez. Se não fizeres bem o pecado, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, ou seja, o desejo do pecado. Mas sobre esse desejo, deves dominar. E entendam este meu discurso esta noite com este desejo de que vocês tenham este desejo. Que o Senhor nos dê a graça de dominarmos este mau desejo. Ora bem, os pais daquelas 2,5 tribos, os antecessores deles, já eles, os pais, tinham desencorajado em Cades Barnea, tinham desencorajado toda a nação de Israel de entrar na Terra Prometida, quando foi a história dos 12 espias, como vocês sabem, foram os pais deles. E eles desencorajaram. E desencorajaram para quê? Para não entrar na Terra. Porque disseram que havia lá gigantes, já vocês conhecem a história, não é? Temos isso em Números 32. Aliás, temos lá mais atrás, mas em Números 32, versículo 8, nós lemos assim: assim fizeram vossos pais. Reparem que ele faz a ligação aos pais em Cades Barnea. Quando os mandei de Cades Barnea a ver esta terra, assim fizeram vossos pais. E vocês estão a fazer aquilo que os vossos pais fizeram. É impressionante como os maus exemplos marcam as gerações futuras. Tu que és pai, o teu filho está a ver que tu não fazes nada. O que é que tu esperas que o teu filho vá fazer no futuro? Tu que és avô, o que é que o teu neto vê tu fazeres? E tu que não sendo pai nem avô, ainda vais ser. E mesmo que nunca venhas a ser, 1000 olhos estão sobre ti. E deves pensar no assunto. É impressionante como os maus exemplos, nós já sabíamos disso, marcam as gerações futuras. Mas agora notem as consequências. Notem as consequências. Estas tribos, Ruben e Gad, e a meia tribo de Manassés, ao não cruzarem o Rio Jordão para tomarem a terra, sabem o que é que lhes aconteceu? Ficaram expostas aos ataques dos inimigos. Porque como não estavam para lá do Jordão, protegidos, ficaram expostos para cá do Jordão. E, tendo ficado expostos aos ataques dos inimigos, não é? Anos mais tarde, vocês sabem quais foram as primeiras tribos a irem para o cativeiro? Foram estas 2,5 tribos. Foram as primeiras a marchar logo, porque estavam completamente desprotegidas. E nós devemos aprender a lição. Mas mais, nós lemos em Números no capítulo 32 e nos versículos 5 e 6 o seguinte: disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desse esta terra aos teus servos em possessão e não nos façais passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e vós ficareis aqui? Isto é... Bem, eu nem quero pensar no que isto é, mas isto é o que está a acontecer nas igrejas hoje em dia. É ver quem é que está nas batalhas e ver quem é que está à sombra da bananeira. É só ver. Iriam os seus irmãos à guerra e eles ficariam ali? Vejam o que diz o versículo 9. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo esta terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Este problema é mais sério e mais grave do que aquilo que nós podemos imaginar. Eles não estavam apenas a prejudicar-se a si próprios. Eles estavam a influenciar negativamente os outros, estavam a desencorajar os outros, estavam a trazer desânimo aos outros. E a minha pergunta é: qual é o meu papel como crente aqui? É animar, é encorajar os outros pelo meu exemplo? Ou é desencorajá-los? Eles faziam desanimar os outros, como os seus pais os tinham desanimado a eles.
porque eles eram fruto da ação dos seus pais. O Senhor não lhes dera aquela terra onde eles queriam ficar, daquém do Jordão. O Senhor queria lhes dar a terra para além do Jordão. Por que será que a nossa tendência é sempre querer tomar aquilo que Deus não nos dá? E aquilo que Deus nos dá e quer dar, desprezamos. Sabem porquê é que isso aconteceu no caso deles? Um problema que é um problema tremendo nos nossos dias. Chama-se materialismo. Foi o materialismo que os fez tomar as decisões erradas. Como nós vemos no versículo 1, que diz assim: e os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham muito gado. Gado em grande multidão. E viram a terra de Jaézer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Faz-me lembrar Ló. Eles, como Ló, andavam por vista, não andavam por fé. Como lemos em Gênesis, no capítulo 13, versículos 10 e 11, que não vamos lá ver. O Jordão fala-nos da morte do ego. E este é o nosso grande problema. Ainda não chegamos à conclusão de que para mim o viver é Cristo e o morrer para o ego é ganho, é lucro. Mas ainda estamos convencidos que viver para nós é que ganhamos. Pura ilusão. O Jordão é a morte do ego, figurativamente. E eles, como nós, não quiseram dizer não à sua vontade. Pena é que nós não mortifiquemos a carne. E sabem o que é que a gente faz ao contrário? Matemos os dons que Deus nos deu. Matamos-los. Em vez de mortificarmos a carne, matamos os dons que Deus nos deu. E o cemitério está cheio de crentes. Vocês sabiam que o cemitério está cheio de crentes cheios de talentos? Talentos que nunca foram usados. Talentos de crentes que nada fizeram. E eram super talentosos. Olha, há muitos que estão no cemitério que eram 1000 vezes ou 1 milhão de vezes mais talentosos do que eu, com os meus pobres talentos que Deus me deu. E o cemitério está cheio de pessoas assim. Olha, eu não estou a inventar. Vamos à Bíblia. A Bíblia não fala de crentes que escondem na terra os seus talentos. Eu até já citei isso no princípio da reunião. Em Mateus 25, o que é que está lá escrito? E atemorizado, escondi na terra o teu talento. É que tens o que é teu. Quantos talentos estão escondidos na terra? Em Lucas 19, 20, nós lemos uma passagem paralela. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Querido irmão e querida irmã, o lenço que nos foi dado pelo Senhor é para nós limparmos o suor do nosso rosto pelo trabalho árduo no seu serviço. Não é para fazermos do lenço uma mortalha para envolver o nosso talento enterrando na terra. Por que é que eles disseram a Moisés: não nos faças passar o Jordão? Se eles sabiam que Moisés não ia entrar lá na terra. Uma coisa curiosa, não é? Para nós pensarmos. Porque é que eles disseram a Moisés: não nos faças passar o Jordão, se eles sabiam que o próprio Moisés não ia passar a terra, não ia passar o Jordão, ele não ia entrar na terra. Números 27, 12, não estou em erro. Sabem porquê? Porque o coração de Moisés não ia passar o Jordão, não ia para a terra, mas o coração de Moisés estava na terra, sabe? O coração de Moisés estava lá, mas o coração deles não estava lá. E este é o problema sério. Este é o nosso problema. Onde é que nós temos o nosso coração? Olha onde é que eles tinham o coração. No capítulo 32 e versículo 5 de Números. Disseram mais: se acharmos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos. O coração deles estava naquela terra, daquém do Jordão. Desce esta terra aos teus servos.
Agora notem aquilo que nós lemos no capítulo 32 de Números, no versículo 14. E eis que vós, uma multidão de pecadores. Já viram bem? Não fazer nada é uma multidão de pecadores. Aqueles indivíduos eram uma multidão de pecadores. Porque, o que é que eles fizeram de mal? Olha, o pecado deles foi nada fazer, nem querer fazer nada, foi o pecado deles. Perdão. Vos levantastes em lugar dos vossos pais para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Aqueles que repetem os pecados dos antepassados não pensem que a gravidade do pecado deles é igual à dos antepassados. É pior. Porque a Bíblia diz que eles com aquele ato deles, estavam a acrescentar ardor à ira do Senhor. E nós vemos aqui como eles são chamados multidão de homens pecadores. Não por fazerem algo de errado, repito, mas por não fazerem aquilo que devia ter sido feito. Não por agirem mal, mas por não agirem. E Moisés faz-lhes 3 acusações, que eu quero que vocês meditem nelas. A primeira acusação é que eles abandonaram a sua missão. Eu fico triste quando olho à volta e vejo tantos desertores. Há muitos desertores, sabiam? Irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui, versículo 6. Não interessa se fazem outra coisa. Como edificar currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, como lemos no versículo 16. Eu quero que vocês saibam que há muitos crentes, e agora fazendo a aplicação a nós, há muitos crentes que estão muito ativos, mas a fazer o que não interessa. Eu conheço muitos que são super diligentes a fazer o que não interessa, a fazer aquilo que Deus não lhes pediu e a não fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Não estão inativos, tomem bem atenção, muitos não estão inativos, não é por não serem capazes de fazer. Epá, se eu não fizesse, mas eu não era capaz de fazer, até se compreenderia. Mas o problema deles não é esse. E estes indivíduos, daquelas tribos, eles não estavam inativos por não serem capazes de fazer. Eles estavam inativos, eles eram capazes de fazer, mas por preferirem fazer aquilo que Deus não lhes mandou fazer. Não nos esqueçamos, queridos irmãos, da nossa comissão. Todos nós fomos comissionados pelo Senhor. É que ninguém escapa. Não pense lá que é só os pregadores, os que andam a pregar a palavra de Deus, que não estou a fazer agora aqui. Todos nós fomos comissionados igualmente. E a nossa comissão é pregar o Evangelho da reconciliação. É sermos embaixadores de Jesus Cristo. Temos essa comissão em 2 Coríntios 5, 18 a 20, que eu agora não vou falar nela. Portanto, a primeira acusação foi eles terem abandonado a sua missão. A segunda acusação foi eles desanimarem as outras tribos. Já falei sobre isso, mas convém que nós vejamos as acusações com muita clareza. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado. Números 32, 8 e 9. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barnea a ver esta terra. Chegando eles até ao Vale de Escol e vendo esta terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Muitos, como eu disse, ao nada fazerem, estão a afetar os outros, estão a desencorajar os outros e estão a fazer com que os outros também nada façam. Não só se prejudicam a si, como estão a prejudicar tantos. Em terceiro e último lugar, terceira acusação. Pecaram contra o Senhor. Versículo 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia. Versículos 14 e 15. Eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar dos vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele vos deixará de novo no deserto e destruireis a todo este povo. Termino com uma pergunta. Qual vai ser a minha atitude a partir deste momento? Que Deus nos abençoe.